Amor exigente, essa palavra já diz, né? Lá são fiéis, né? Amor exigente. Sou voluntária lá há 15 anos, Terezinha 18. E é um trabalho, eu estava falando para o Lucas, é muito grandioso, porque nós não fazemos, nós mostramos o caminho e as pessoas decidem trilhar nesse caminho. Quero agradecer à maçonaria, a todas as pessoas, pastores, Lions, e em especial ao nosso vereador, vereador de Araçatuba, Lucas Zanata. É um assunto novo para mim e para Penápolis, mas o Tauan é um menino que chegou aqui na Câmara de Vereadores, mostrando o projeto. Ele é da NBL, Movimento Brasil Livre, e falou sobre escola sem partido. E nós vimos que é muito importante Penápolis tomar conhecimento do que é escola sem partido. E o que é escola que realmente ensina o que deve ser ensinado. Então, nós estamos hoje aqui com o Lucas e nós vamos ter 50 minutos de palestra e depois vocês poderão fazer as perguntas que quiserem fazer. Eu tenho certeza que ele está capacitado para responder. Muito obrigada. Seja bem-vindo mesmo, viu? Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Meu nome é Lucas Pavan Zanata, sou vereador em Araçatuba, empresário, terminando minha segunda faculdade com muito gosto. Então, me alegra muito a possibilidade de estar aqui. Pegou uma semana de prova, mas como tema... o Escola Sem Partido é uma coisa muito engraçada. Eu fiz um compromisso que esse ano eu não ia discutir esse assunto. E não tem jeito, o assunto me persegue. Então, mas eu acho importante. É um tema que, quando nós começamos a abordar na região de Araçatuba, ainda não tinha toda essa repercussão nacional. Virou um dos temas mais importantes da última campanha à presidência da República. Determinou a escolha do ministro da Educação e vai ser um dos temas mais debatidos no âmbito nacional no próximo ano. Podem apostar no que eu estou falando. E aí é nítido a percepção da preocupação, do medo e dos fake news que saem sobre o assunto. Eu queria só fazer uma pergunta para vocês, normal. Quantos aqui já leram o projeto de lei? Isso acaba ocorrendo, e é natural que ocorra, até porque a função não é de vocês, mas, ao mesmo tempo, imagine que você recebe tanta informação sobre um assunto e as pessoas não sabem qual que é o teor real do assunto. Aí sai um monte de lei da mordaça, o projeto homofóbico e tal, sendo que o texto teria que ser extraído do texto da lei, essas acusações. E o texto da lei não dá margem a nada disso. Então, até para começar a falar para vocês, porque o projeto é amplo, o projeto Escola Sem Partido ele atinge vários assuntos. Primeiro, a legalidade do projeto no âmbito municipal, foi tema da minha monografia na Faculdade Toledo de Direito. Graças a Deus tirei 10, foi uma monografia assim, bem estudada, até aproveitei já a minha demanda política para poder estudar cientificamente o assunto. Questões como liberdade de expressão, liberdade de cátedra, ideologia de gênero, tudo isso envolve a Escola Sem Partido e são temas assim polêmicos e densos. Então, para começar, eu acho que o princípio, eu estava elaborando, montando com o meu pessoal o slide, nós temos que ler o projeto de lei. Eu acho que, basicamente, para nós começarmos a conversar, vocês têm, junto comigo, ler o projeto de lei. É curtinho, 2 páginas assim, cheio de espaço. Então, se juntar, dá 1 página. Eu queria ler com vocês o projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, com fundamento do artigo 23, inciso 1º, 30, incisos 1º e 2º, e 27, artigo, né, do caput da Constituição Federal, o programa Escola Sem Partido, em consonância com os seguintes princípios: dignidade da pessoa humana, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar pensamento, arte e o saber, liberdade de consciência, de crença, proteção integral da criança e do adolescente, direito do estudante de ser informado sobre o próprio direitos, visando ao exercício da cidadania. Aí começa o assunto ser mais focado. Esse inciso 8º é um dos que mais dá debate. Direitos dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos, assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Eu recebi 2 cartas contrárias ao projeto, exclusivamente sobre esse inciso,
tá? Dizendo que esse inciso é um absurdo, que esse inciso ele amordaça, ele cria problemas na educação. A questão é, está explícito no texto que, em conformidade com a Convenção Internacional, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, esse inciso eu não criei, ele não foi criado pela Escola Sem Partido, por ninguém, nem pelo Miguel Najib. É integralmente o texto da lei, da convenção, do qual o Brasil é signatário. Para quem aqui é jurista, estudou direito, sabe o que eu estou falando? É uma lei supralegal. O que é uma lei supralegal? Ela está abaixo da Constituição, porém, ela está acima de leis federais, seja ela complementar ou ordinária. Então é como um sanduíche. Entre a Constituição e todo o ordenamento jurídico estão essas convenções internacionais do que é o Brasil signatário. Então ela tem muita força. Ela só não tem força como a Constituição. E está em consonância. Se não estivesse em consonância, o Brasil não assinaria. Então nós não estamos debatendo um projeto novo. Nós só estamos transcrevendo algo que já existe. É lei. O pai, a mãe, tutores, responsáveis têm direito que o filho tutelado, criança, receba educação moral e religiosa em conformidade com a sua. Nós não estamos inovando. Eu quero continuar. Artigo 2º. O poder público não se imiscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem de questões de gênero. Bom, esse também é outro artigo que dá muito debate. Primeiro, imiscuir é um verbo que se refere a você se intrometer em assunto alheio ao seu, algo que não lhe compete. Tá? Então, o Estado não lhe compete influenciar no amadurecimento sexual dos seus filhos. Isso já é lei também. Não está na íntegra, porém, é uma interpretação clara e precisa da lei. E aí começa a ter um debate muito grande. Nós temos também esse debate com o Conselho Federal de Psicologia. Por um lado, nós temos o Conselho Regional de Medicina favorável ao projeto e o Conselho de Psicologia contrário ao projeto. Mas nós percebemos um despreparo muito grande no material que vem vindo, principalmente do MEC, para a educação sexual. Os materiais, eu vou mostrar algum para vocês, chegam a serem assustadores. Apesar da mídia ter dito que não houve o kit gay existiu, ele só não foi posto nas escolas pelo um posicionamento do Congresso Nacional em cima da época da presidenta Dilma Rousseff. Mas ele existiu, ele foi preparado. Então, dizemos, o poder público não tem o direito de se meter nesse assunto. É diferente de uma educação científica. Ah, mas olha, vocês não querem que a gente trate de assunto científico. Queremos sim, o texto vocês vão ver que ele é claro. Mas o tipo de material que nós temos acesso e que esteve nas escolas e que estava preparado, e muitos estiveram, vocês vão ver que não é educação sexual. É algo muito além disso. Questão de gênero é outro grande problema. Ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero ela começa a ser construída, e eu falo isso porque eu não gosto de falar daquilo que eu não leio. Eu tenho uma dificuldade muito grande de expor publicamente algo que eu não leio. Então eu fui ler, comprei Marx, comprei para entender. Onde começa a crítica à construção burguesa da estrutura familiar, que é a família hoje que a gente chama judaico-cristã, e eles começam a criar todo um problema com essa estrutura familiar, dizendo que isso é fruto do capital, e a coisa vai se estendendo até que, na escola de Frankfurt, que foi um grupo de estudiosos socialistas na década de 30, eles começam a conceituar que o incesto é um dos problemas a serem rompidos para a formação de um Estado social comum. E aí você tem Sulamita Faria Stones, que vem na década de 70, se não me engano, também li, feminista, e fala do incesto como um problema social a ser rompido para a implantação de uma sociedade igualitária, porque o pai opressor não permite que o prazer entre o filho e a mãe seja experimentado. Aí chega agora na década de 90 para o ano 2000, Judith Butler, vocês já ouviram falar, que cria a teoria do gênero da forma como ela é conhecida hoje. O que eles falam? Gênero é uma construção social. Então, homem é homem porque ele foi doutrinado socialmente para ser isso. Se o menininho pega o revólver, a espadinha, o carrinho para brincar, porque ele foi doutrinado, porque ele poderia, se ele não fosse imposto a ele, ele poderia ser o que ele quisesse. A menininha também.
E se ele quiser mudar de nome? E se ele quiser chamar Maria? E se ele não quiser mais ser um menininho? Isso na ideologia que não tem fundamento científico nenhum. Isso é ideologia de gênero. Ah, não, mas... Igual outra pessoa veio discutir comigo. Não, mas não é isso. Como não é isso? É simples. Se vocês assistirem no YouTube, tem um grupo de médicos que fizeram uma pesquisa na elaboração do BNCC, Base Nacional Comum Curricular, no Congresso Nacional. E eles fizeram uma pesquisa exatamente sobre esse assunto. E eles chegaram à conclusão que é um absurdo propor uma experiência social com crianças através da educação. É tão claro a exposição dessa médica, que agora me fugiu o nome dela, e ela está lá no Congresso, apresentando o resultado da pesquisa, que é muito simples, que se não fosse isso, ela não teria feito essa pesquisa. Bom, e a hora que você pega os materiais de que falam essa ideologia, é claro o que está sendo falado. E isso me preocupa, como que essa ideologia tomou conta da educação. Vocês já ouviram falar do Guilherme Shelby? Era um dos indicados a ser ministro da Educação. Pessoa com quem tem um bom relacionamento, jantou comigo esse ano agora aqui em Araçatuba. Procurador federal. Nós não estamos falando de um ativista, nós estamos falando de um procurador federal. De direitos humanos, proteção da criança e adolescente. Ele falou, Lucas, é assustador o volume de ideologia de gênero entrando na educação do Brasil. Me impressiona a falta de limite do MEC, a falta de limite de editoras que estão produzindo materiais com conteúdo de ideologia de gênero. E vocês vão ver alguns. Eu quero continuar lendo porque eu vou depois abordar mais esse assunto. Esse é um grande item, artigo 3º. No exercício da sua função, os professores não se aproveitará de audiência cativa dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para nenhuma corrente política, ideológica ou partidária. Simples. Audiência cativa é o ponto. Porque há uma discussão sobre liberdade de expressão. Ah, mas eu tenho a minha liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem limite no Estado democrático. Exemplo. Pela Constituição Federal, quando você fala-se da liberdade de expressão, fala-se a liberdade de expressão, ela é legal e ela tem um senão. Se não for o anonimato, se for mantido, não houver anonimato, desculpa, não havendo anonimato. Então já é um limite à liberdade de expressão. Se você fazer uma manifestação, e nós fizemos de rua, você tem que informar para onde você vai, tem que informar a rota. Você não pode fazer uma manifestação do que você quiser, você não pode promover ódio. Liberdade de expressão tem limite. Agora, a criança, dentro da sala de aula, e houve agora em setembro uma decisão do STF a respeito do homeschool, criança ser educada em casa, que praticamente eu acho que seria não seria tão proveitoso, particularmente. Mas houve essa DIN sendo julgada no STF, e o STF foi categórico em dizer que é ilegal. A criança tem que estar na sala de aula. E o pai e a mãe que não enviar a criança, ele pode responder por crime. E reclusão, e com pena de reclusão. Baixa, mas existe no ordenamento jurídico. Então a criança não tem o direito de não ouvir. Então o cuidado com a liberdade de expressão é nítido e claro nesse processo, dentro da sala de aula. O professor tem direito de ter a ideologia que ele quiser, isso é um direito dele, constitucional, mas a expressão dentro da sala de aula, ela tem que ser contida. E nós vamos continuar lendo e vocês verem que isso em nada inibe, pelo contrário, não traz lei da mordaça, nós queremos a ampliação do conhecimento. É simples. E vocês vão ver nesse próprio artigo, eu quero continuar. Não favorecerá nem prejudicará os alunos em razões de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas. E falo isso aí com tranquilidade, sabe por quê? Porque é para todo lado. Nem a professora evangélica, e eu sou evangélico, pode constranger o aluno que seja de outra religião. Nem vice-versa, nem se é ateu ou não. E nem por concepções políticas. Eu tenho casos que nós estamos atendendo em Araçatuba, é muito complicado. Essa questão das eleições agora,
Professores que ofenderam, tiveram discussões agressivas com alunos dentro de sala de aula. A professora não pode defender nem o Bolsonaro. Não deve mesmo. Nós não queremos que o debate político-partidário seja conflito na sala de aula. Seja para qualquer lado, seja para a direita ou seja para a esquerda. É que acaba se citando a esquerda porque é 99% dos casos. Mas nós estamos partindo agora para um momento onde o Brasil está começando a criar uma nova identidade ideológica. E o que vai acontecer? A sala de aula vai virar a praça de guerra para ver quem que ganha? Quem tem maior poder de persuasão? De forma alguma. Quero continuar. Não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Só para dar um exemplo. Nós temos em Araçatuba um jovem que fez... Esse material está chegando a mim pelas mães, pela Escola Sem Partido, que é um grupo de mães que hoje atende mais de 10 estados. Elas chegaram a ter 1 milhão de visualizações, começaram em Araçatuba, mães que se juntaram porque tiveram problemas na escola, com doutrinação político-partidária, ideologia de gênero, com seus filhos, não sabiam a quem recorrer, criaram um grupo, hoje são ligados ao Escola Sem Partido Nacional. E um aluno que, na manifestação contra a PEC do teto, o sindicato dos professores levou o aluno e esse aluno denuncia que valia a nota. E não teve aula. Não pode valer nota. Não pode não ter aula. Por quê? Porque o tema é político. Uma criança não sabe o que é uma PEC. O problema é uma PEC do teto. Teve mais de 400 páginas do projeto. Como discutir esse assunto? Até entre nós. Necessidade de ler, de entender o texto, a complexidade. E levar um aluno para a rua para fazer manifestação com o sindicato de professores, valendo nota, é um abuso da sua autoridade, da liberdade que tem e da responsabilidade que tem. E o aluno se sentiu muito constrangido. Isso aconteceu em Araçatuba. Eu ainda estou para receber esse material, por isso que eu não passei nada, mas tivemos com o menino, conversamos, extremamente preocupado, quer terminar o ano, está com medo. Continuar. Inciso, eu li o 3º, 4º. Preste atenção nesse inciso que é de extrema importância. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. É para apresentar tudo. É para falar de Marx, mas é para falar de Adam Smith. É para falar do maoísmo, do leninismo, mas é para falar de Mises também, para falar de Edmund Burke também. Eu trouxe em Araçatuba um professor da Federal de Brasília, professor de pedagogia da Federal de Brasília, pós-doutorado em sociologia na Inglaterra, vice-presidente da Escola Sem Partido. Cara fantástico, chamado Braulio Porto. O pastor Fernando esteve lá. Ele mostrou uma coisa que eu fiquei abismado. Esse material eu não vi, eu vi dele. Uma aula de filosofia, que agora tem, na minha época acho que não tinha filosofia no ensino médio. Me corrija se eu estiver errado. E a aula de lógica. A aula de lógica tinha foto do Lula e do Renan Calheiro. Eu não sei o que tem a ver uma coisa com a outra. Ou qual que é a possibilidade que tem de haver lógica nisso. Olha, é necessário que os alunos conheçam todas as vertentes. É necessário. Como me interrogaram um dia, Lucas, mas e se um dia nós formos falar de militarismo, nós vamos trazer alguém, ou nós podemos fazer um debate com alguém que apoia? Eu falei, lógico que sim. Porque, querendo ou não, eu não vivi essa época, mas houve uma parcela da sociedade que fala que foi bom. Porque tinha segurança, porque viveu bem, porque largava o carro na rua. E o que essa pessoa pensa? E não são pessoas estúpidas, não. São pessoas profissionais, de pessoas inteligentes, pessoas qualificadas. Eu me lembro que eu tive um professor meu de geografia que ele me ensinou a gente a xingar o pai, quando o pai falava que o tempo do militarismo era bom. E eu fiz isso. Foi uma coisa muito triste, porque depois a cara que meu pai fez assim para mim foi tão... Porque meu pai morava no Rio. E ele contava que ele tinha um carro e ele largava o carro dele com a chave no contato, no Rio de Janeiro. Ele falava assim, olha, eu vivi isso. E para ele,
Na perspectiva dele, aquilo foi um momento que ele falou, não, eu estudei, eu trabalhei. É a perspectiva dele. Ao mesmo tempo que nós temos que trazer outra pessoa que teve uma outra perspectiva e trazer o conteúdo para o aluno para que ele possa ir formando a sua capacidade de decisão, para que ele amadureça. Agora, eu peguei esses dias uma aula que foi gravada de uma professora numa escola em Araçatuba. Ela dominou a mente dos alunos de uma forma tão covarde. Ela começou vários dias indo com a camiseta do Partido Comunista, com aquela imagem do comunismo, né, da foice. E aí ela pegou 3 alunos, que eram bolsonaros, deu a palavra a eles e destruiu tudo. Com certeza ela ia ganhar esse debate. Ela foi injusta. Ela não teve nenhuma... Olha, a palavra que eu posso usar, ela não teve nenhum respeito intelectual àqueles alunos. Ela não poderia fazer aquilo. Ela fez uma campanha político-partidária se utilizando da capacidade que ela tinha e da incapacidade que aqueles adolescentes tinham, porque eles não conseguiriam debater em nada. E o tema deveria ser debatido de forma justa. Então, para quem fala que a lei da mordaça, esse é o inciso mais claro para nós. Porque nós queremos que os nossos alunos conheçam tudo. Conheçam quais são as perspectivas, seja de geografia, de um país liberal, de um país socialista, de um país sociodemocrata, de um país conservador. Quais são os exemplos que nós temos? Todos eles devem ser mostrados. Então, quando se fala em lei da mordaça, eu não consigo concordar, de forma alguma. Porque nós queremos que, de forma justa, todas as vertentes sejam expostas. Acho que não está mais claro que isso é impossível. Inciso 5º. Respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Nós reiteramos o que eu já falei sobre a Convenção Internacional de Direitos Humanos de Costa Rica. 6º, não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pelas ações de terceiros dentro da sala de aula. Eu quero só, lembrei agora que teve uma professora de Araçatuba, que ela fez uma interpretação daquele artigo 2º que eu li, de não me excluir nos assuntos do amadurecimento sexual, dizendo que o projeto Escola Sem Partido iria proibir o professor que percebesse que a aluna estava sendo abusada sexualmente pelo pai de denunciar. Eu li já 10 vezes para tentar achar uma vírgula que desse a possibilidade dessa interpretação. Por isso que é necessário nós conhecermos o texto da lei. É um absurdo que alguém se utilize da mídia social, de rádio, de um evento, para fazer uma interpretação tão mal feita e nitidamente, com a vontade de distorcer algo que está claro, que está cristalino. Eu não consigo achar possibilidade de se interpretar algo diferente do que está no texto da lei, ou próximo do que foi dito. Desculpa, eu acabei não falando do inciso 5º, foi do 5º, né? Do 6º. É porque pode ocorrer de alguém externamente que venha dar uma palestra ou que venha participar, ou um outro aluno fazer isso. Nós já tivemos também denúncias de que a professora, quando ela começou a ser pressionada, porque nós, antes de fazer qualquer denúncia, Ministério Público ou mesmo pública, nós instruímos os pais a procurar a diretora e a professora. E, normalmente, isso cria uma situação conciliatória, na maioria dos casos. 2 coisas ocorrem, na maioria dos casos, grande maioria. Há uma conciliação, e, posteriormente à conciliação, os pais não querem tocar a denúncia. E eu entendo eles, porque eles querem preservar os filhos, e, ao mesmo tempo, eles não querem criar uma situação que possa chegar a uma situação mais delicada para o professor, até ele podendo perder o emprego, tendo uma demissão. Porque ele se retratou, teve diretoras que pediram desculpas, assim, realmente que percebeu-se a vontade dela de que aquilo não ocorresse mais, e nossa intenção é que seja dessa forma mesmo. Então, acaba até acontecendo muitas vezes a gente não criar um arquivo, não ter um material sobre o assunto específico. Nós tivemos um caso que a Veja ligou, lá em Araçatuba. E eu vou mostrar esse caso depois. E
a repercussão foi tão grande, teve mais de 1 milhão de views. E aí a Veja ligou, através de uma repórter e tal, e o pai falou assim, olha, eu não vou falar, porque eu já fui na escola e eu não vou expor meu filho a essa situação. Sabe o que eu falei para ele? Correto, concordo, certinho, te entendo, faria o mesmo. Nós estamos com uma situação lá que ocorreu agora, que eu fiquei sabendo pelas mães que o The Economist da Inglaterra ligou. A situação também foi bem complicada. E provavelmente não vai sair na mídia. Porque a mãe também tem a mesma preocupação. Uma campanha agressiva, ideológica, dentro da sala de aula, uma escola particular de Araçatuba. Bom, artigo 4º. A escola particulares que atende a orientações confessionais e ideologia específicas poderão vincular e promover os conteúdos de cunho religioso, moral e ideológico, autorizados contratualmente pelos pais ou responsáveis pelos estudantes, devendo ser respeitado, no tocante aos demais conteúdos, o direito dos alunos à educação, à liberdade de aprender e ao pluralismo de ideias. Existem escolas confessionais, isso é constitucional, você tem a escola católica, pode haver uma escola protestante, então é natural que tenha, isso é legal. Pode haver até alguma ideológica, eu não conheço alguma na região, mas pode haver, por quê? Porque é legal, escola particular. Então, quando você matricula, eu estudei no Colégio de Freiras, numa parte da minha infância. A gente ia à missa, fazia parte, tinha horário de ir à missa, mas eu estava numa escola confessional. Eu fui matriculado numa escola católica. E isso é legal, é pertinente e tem que estar no contrato. Tá? Então, quanto a isso, nós estamos deixando claro algo que já está na Constituição, só reiteramos só a questão da liberdade, do direito que a criança tem, porque ela pode ter alguma opinião diferente, isso tem que sempre ser observado de forma coerente. Acho que não preciso nem me estender muito sobre isso, porque é fácil entender a liberdade e o direito que a criança tem em ser respeitada. Artigo 5º. O disposto nessa lei aplica-se no que couber 1. Às políticas de plano educacionais. 2. Aos conteúdos curriculares. 3. Aos projetos pedagógicos das escolas. 4. Aos materiais didáticos e paradidáticos. 5. Às provas de concurso para ingresso na carreira acadêmica. Artigo 6º. A lei entra em vigor após o decorrido de 1 ano de sua data de publicação. Acaba aí a lei. Por que nós colocamos esse penúltimo artigo? Porque vocês viram como foi o Enem? Perguntando sobre um linguajar de prostituição dos travestis, até porque a palavra do título ela queria dizer sexo entre pessoas homossexuais. E havia também um conteúdo sobre incesto. E o ENAD está a mesma coisa. E algumas provas para poder fazer a contratação de professores também tem tido esse conteúdo. É tão engraçado porque a gente percebe a maioria dos professores, a grande maioria é contrária a isso. A grande maioria é contrária a isso. Mas a gente percebe também, vivemos essa realidade de muitos desses com medo de se manifestar. Medo. A gente conversava com eles entendiam o projeto, eles entendiam o que nós queríamos e falavam assim, então, vamos para o debate, vamos debater, porque nós precisamos debater. Falou, olha, cara, não posso. Cara, eu não vou sustentar essa situação. Porque eu sei o que o sindicato pode fazer, eu sei o que pode acontecer. Então, nós percebemos assim, agora nós estamos tendo um grupo em Araçatuba de professores que estão estudando o projeto, tiveram com o Braulio Porto nesse evento, estão começando a se preparar para uma manifestação pública. Por quê? Porque a maciça maioria, nós fizemos uma pesquisa numa escola com uma diretora que apoia o projeto. Tem uma diretora que ela até gravou um vídeo já, apoiando o projeto. E ela falou, Lucas, eu fiz uma pesquisa aqui com meus professores antes. 80% não conhece o projeto. E quando ouvem pela internet, ou pelo filtro do sindicato. Então, na verdade, elas não conhecem o projeto de lei. A grande maioria, infelizmente. E uma das razões de eu ter tirado o projeto de votação. Eu vou falar um negócio para você, a probabilidade de ganhar aquela votação era muito grande. Porque sendo uma das pautas principais do presidente Jair Bolsonaro, ele teve 80% de votos em Araçatuba. E nos momentos mais críticos, nos momentos que nós tivemos os maiores embates, sem todo esse apoio popular e esse conhecimento sobre o projeto, nós ganhamos. Então a possibilidade de ganhar de novo seria muito grande. Mas eu não quero ganhar, eu quero discutir o assunto. Eu quero que esse assunto seja conhecido pela sociedade. Eu quero debater desse assunto.
Eu tenho certeza, já pela minha própria experiência, que a maciça maioria dos professores é contrário. E houve informação distorcida. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma diretora. Eu sou contra o projeto porque o projeto é religioso. Mas ela acabou até depois falando mais, né, sobre o projeto, por que ela era contra. É engraçado que tudo que ela pôs como razão para ser contrária ao projeto é o que o projeto preconiza. Falei, cara, ela leu o projeto, ela não leu o projeto, ela está falando o projeto. Ela não leu, ela simplesmente saiu falando do projeto por informações de terceiros. Porque tudo o que o projeto preconiza, ela usou como razão para ser contrária ao projeto. Outra coincidência que nós tivemos esse ano, fantástica. A Associação Americana de Educadores, formadas há pouco tempo, mas com mais de 300 mil professores envolvidos, criou um código de ética. É muito semelhante ao artigo 3º. Nós lemos algumas coisas assim e falamos, cara, parece que os caras leram o projeto de lei e criaram um conteúdo e um código de ética nos Estados Unidos similar a isso. Falando que o professor não pode se influenciar das suas ideologias com o aluno. Eu até tenho ele traduzido, eu acabei não trazendo. Mas é a American Association of American Educators, se eu não me engano. Eu posso depois pegar o link para vocês. E assim, impressionante. Então eu queria passar para vocês agora também algumas imagens das coisas que nós temos visto. Essa primeira imagem, ela fazia parte do material que ia ser distribuído pelo MEC. Tá? Ali era para o menino impor o dedinho e fazer com o livrinho o ato sexual. Crianças abaixo de 10 anos de idade. Esses outros conteúdos que eu trouxe para você é a questão de ideologia de gênero, que nós combatemos muito. O direito que a criança tem de mudar de sexo, de ser erotizada precocemente. Eu tenho um amigo que é homossexual e ele, esses dias, veio conversar comigo e ele falou assim, mas primeiramente contra o projeto, querendo entender por que eu estava fazendo aquilo, por que eu estava propondo algo desse tipo. E aí eu expliquei para ele o projeto, mandei, outro dia encontrei ele falou assim, cara, faz todo sentido, isso não é assunto de criança. Falou, isso não tem a ver com ser homossexual. Isso não é pauta de criança. Eu falei para ele, eu falei assim, meu amigo, eu sou contra e vou lutar contra a erotização precoce, seja hétero ou seja homossexual. Erotização precoce não se faz de modo algum. Eu, por mim, eu censurava a Anitta, que aquilo não é cantora de criança. Nosso problema não é, nossa lei não é homofóbica. É que nós temos grupos LGBTs ligados a partidos políticos, dizendo a todos os pulmões que o projeto é homofóbico. Não, nós estamos debatendo ideologia. E alguns grupos LGBT, junto com partidos políticos, têm entendido que isso é natural, que isso é conteúdo escolar. E não é brincadeira o que eu estou falando. A terceira foto foi da Mostra Santander. Mas foi uma amostra. Havia um material já elaborado em salas de aulas dentro das escolas municipais de Porto Alegre. Havia um material preparado e já sendo utilizado por algumas professoras dentro do município. Se vocês lerem, vocês vão perceber criança viada deu das águas. Um projeto, uma amostra totalmente erótica. Eu vi depois uma em BH que conseguiu ser pior. Eu achava que não tinha. Tem uma em BH que eles conseguiram ser muito mais nojentos do que a de Porto Alegre. E é engraçado o número de grupos escolares de crianças menores de 10 anos entrando para ver a amostra. Tem mais, Guilherme? Eu gosto de deixar isso claro, porque tanto pela POSP quanto pelo Conselho Regional de Psicologia, o único artigo que eles usaram para criticar o projeto de lei foi aquele que cita a Convenção Internacional de Direitos Humanos. Isso é a coisa mais engraçada que eu acho. Uma lei já vigente, já sancionada, com poderes hierárquicos dentro do ordenamento jurídico, é questionada. Como se fosse uma proposta do Escola Sem Partido. Entenda bem, o Escola Sem Partido não inova em nada. Nós só
condensamos leis federais, princípios constitucionais e tratados internacionais numa lei. Qual que é a função do poder municipal no projeto Escola Sem Partido? Trazer ao conhecimento do cidadão, do munícipe, os seus direitos e os deveres. Então não há inconstitucionalidade numa lei que é toda constitucional, onde eu pego princípios de leis federais, princípios constitucionais, convenções internacionais e condenso num projeto de lei, para que haja o conhecimento do munícipe da realidade. Como que isso pode ser inconstitucional? Eu não estou criando cargos, eu não estou aumentando o custo, eu não estou interferindo na função do executivo. E eu não estou inovando dentro da educação. O que está sendo posto aí já é lei, ou pelo ECA, ou por leis, ou por Constituição. Vamos continuar. O Brasil é signatário, tá, junto com esses países que estão em vermelho. Então, é só para demonstrar já que é algo mais do que sólido, já pacífico, não se discute a Convenção Internacional de Direitos Humanos. Pode passar. Artigo 3º. No exercício de a lei da mordaça. Bem, o título é muito bom. Lei da mordaça, é o que a gente ouve muito. Ah, vocês estão com a lei da mordaça, que vocês vão proibir os professores de dar aula. Os professores não vão poder falar da ciência para criar o senso crítico. Senso crítico baseado em quê? Se as nossas crianças não sabem a função de um vereador e não vão aprender e vão entrar na faculdade sem saber. Eu fiz esse desafio, eu faço em todo lugar. Pega as crianças do último ano, acho que é o 3º ano agora, né? Sei que mudou. Pede para fazer uma redação da diferença de função do deputado federal com o senador. Se eu fizer no curso de Direito, tem gente que não sabe. Então, o senso crítico baseado no quê? Em qual conhecimento base você constrói o senso crítico? Baseado em qual conhecimento? O hino nacional. Nossas crianças não sabem cantar o hino nacional. O que é um país presidencialista, parlamentarista? O que nós estamos discutindo de mudanças no nosso país? Qual que é a origem da nossa federação? Nós temos problemas sérios na nossa nação por causa da distribuição tributária, fruto do federalismo que nós optamos por ter no nosso país. Nossas crianças não sabem o que é federalismo, como que vai construir senso crítico. Lei da mordaça? Espera lá, volta de novo. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais teorias, opiniões, perspectivas concorrentes a respeito. Estimula o senso crítico, fomenta a produção do pluralismo de ideia, cria autonomia intelectual dos estudantes. Como? Conhecendo todas as vertentes. Todas possíveis. Eu fiz a prova do ENAD. Eu estou fazendo mais uma faculdade, como eu disse. Cara, o conhecimento geral é ridículo, ele é totalmente ideológico. Eu vou depois tirar eu vou pegar o caderninho da prova. É absurdo. Nós não estamos tratando de senso crítico ali, nós estamos de pluralismo de ideia, nós estamos tratando de uma ideologia dentro da prova do ENAD. Onde a resposta certa é aquela resposta que comprova aquela ideologia. Não há comprometimento com a verdade. Não há comprometimento com o pluralismo de ideia. Não há comprometimento com a formação real de senso crítico. O MEC tomou uma linha de tratar tanto a questão social que ele esquece que nossas crianças não sabem matemática, que nossas crianças não sabem interpretar texto. Fomos tão criticados, aqueles que acreditam na ordem, aqueles que acreditam numa educação onde se aprende respeito, onde se vive com a frustração. Algo tão importante no amadurecimento de uma criança é viver com a frustração. Nós somos taxados de quê? De conservadores retrógrados por causa disso, de reacionários, porque estamos ensinando os meninos a serem homens, a ter habilidade, as meninas a realmente se valorizar, e não for uma mini saia para sair rebolando e falar que isso é liberdade. Protegida por feministas. É um absurdo no Brasil nós termos um transexual concorrendo com uma mulher mais sexy do país. É um absurdo nós temos um jogador de vôlei transexual jogando a liga feminina. Aí ele toma hormônio. Está de brincadeira comigo. Isso é valorização da mulher? Como que você valoriza uma mulher dessa forma? Como que você está protegendo o direito da mulher dessa forma? E querendo trazer esse conteúdo para dentro da sala de aula e dizer que isso é uma construção social, que isso é uma influência da tradição judaico-cristã que tem oprimido.
É que o tempo não me permitiu trazer tudo isso. Eu li um livro do MEC, Pensadores do MEC. Quem está na prefácia? Fernando Haddad. E o nome do livro chama Antônio Gramsci, pai da Revolução Cultural Socialista. O homem que disse que a sociedade tem sido assolada e prejudicada pela cultura cristã. Pensadores do MEC, influenciadores da formação dos nossos professores. Pode continuar, Guilherme. Liberdade de expressão. Defendida desde 1789 na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 10º. Ninguém pode ser molestado por sua opinião, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. Vou continuar. Constituição Federal do Brasil, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Contudo, a liberdade de expressão tem alguns limites. A sociedade e o cidadão individualmente têm o direito de não participar de um determinado discurso. A criança não tem. Ela tem que ficar dentro da sala de aula. Por isso que é limitada a liberdade de expressão do professor dentro da sala de aula. Ela não pode sair. E se você, pai, não mandar, você ainda pode ser denunciado. Eu acho até correto. Não estou nem discutindo esse mérito. Mas isso dá a ela e dá ao ambiente escolar um outro limite à liberdade de expressão. Não é permitido a incitação ao ódio e discriminação racial. Correto. Dever de se manter a ordem, a limpeza e a segurança em eventos de manifestação pública. Você não faz liberdade de expressão sem manter a ordem. Qualquer adulto não faz isso. A minha liberdade se encerra quando se inicia a liberdade do outro. Pode passar. Esse é um texto do Ives Gandra. Eu me baseei... Aqui, acho que todos sabem que é o Dr. Ives Gandra, dos maiores juristas do país. Ele fez um parecer sobre escola sem partido, no âmbito municipal, estadual, federal. Vale a pena ler. São 80 páginas, se não me engano. O cara não é bom à toa, o conteúdo é excelente. E ele é totalmente favorável à escola sem partido, no âmbito federal, estadual e municipal, inclusive por iniciativa do Legislativo Municipal. E ele fundamenta tudo. E ele trata de cada ponto, inclusive liberdade de expressão. E eu vou só citar os pontos que ele trata, qual eu usei na minha monografia, que é a liberdade de expressão, ela em face de quem exerce, em face de onde aquela é exercida, e em face da potencialidade de danos que o discurso pode causar. Então, a liberdade de expressão dentro da sala de aula, ela tem seus limites. Por quê? Porque, outra coisa, as pessoas me perguntam assim, você está propondo o projeto para o âmbito das escolas públicas? Não, é a pública e a privada. Mas você pode legislar para a escola privada? É que é o seguinte, não é que eu posso. É que pela Constituição Federal, o dever de educar é do Estado. A escola privada, ela tem a autorização, concessão de exercer a função de educadora e dar a aula pela iniciativa privada. Tanto é que ela obedece o BNCC. Ela não cria o seu currículo. Ela não dá aula do que ela quiser. Ela segue a mesma linha que a escola pública. Então, atende sim as escolas privadas, porque ela tem autorização. E sendo autorizada a fazê-lo, ela é agente do Estado. E sendo agente do Estado, ela também deve obedecer o princípio da neutralidade. Mas ser neutro é impossível. Isso é uma vergonha falar isso. Eu tenho ouvido de alguns. Mas ser neutro é impossível. Filosoficamente, você pode dizer o que você quiser. Só que dentro da sala de aula você tem que rumar a neutralidade. Há princípios que você não consegue exercê-los na sua totalidade. Exemplo, a paz. Bom que tenhamos paz com todos, mas é possível? Em muitos momentos não. E nós fazemos o quê? Rumamos a paz como um princípio a ser alcançado. A neutralidade político-partidária dentro da sala de aula, ela tem que ser um rumo a ser tomado. Um norte, um norteador das minhas aulas. Um norteador do que farei a um público cativo, vulnerável,
que é o aluno menor de idade. Então é simples entender isso. O professor pode ser apaixonado por Marx, ou pelo Bolsonaro, ou pelo Trump, não importa. Dentro da sala de aula, ele tem que focar na neutralidade, tentar trazer o conteúdo mais justo possível. E eu tenho certeza de que todos são capazes. Porque o Estado tem que ser neutro nas suas opiniões político-partidárias. O brasileiro tem um pouco de dificuldade de perceber isso, porque nós temos dentro da mesma pessoa 2 cargos, o de Estado e o de governo. Coisa que a gente não percebe em países mais desenvolvidos. Você tem um chefe de Estado e um chefe de governo. A Inglaterra tem a rainha, tem o primeiro-ministro. Os Estados Unidos tem um outro modelo federativo que dá essa diferença de poderes de uma forma mais clara. Apesar de ele ter um presidente que parece que é parecido com o nosso, mas é muito mais parecido com a estrutura europeia. Quando houve os atentados na Europa, na França, eu me lembro que... Eu não sei se era esse presidente... Não era o outro, era o... Esqueci o nome dele. Não, foi depois do Sarkozy, foi o Hollande. Oi? Eu estou lembrado o nome dele. Foi depois do Sarkozy, na França. E aí foi tão interessante porque primeiro falou o primeiro-ministro, primeiro falou o presidente, depois veio o primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento. São 2 funções diferentes. Então o governo, o Brasil, a União, ela tem uma função de Estado. E as funções exercidas por aqueles que são funcionários do Estado têm que ser no princípio do Estado, que o Estado é um poder moderador. Ele não toma partido. Quem toma partido é o governo. São coisas distintas. Porém, como nós não temos essa divisão no Brasil, que eu espero que tenha, a gente acaba não assimilando isso. Então, a função do professor, seja na escola pública ou privada, é uma função de Estado, de ser neutro, de não haver tendências de governo partidárias. E é extremamente possível você focar numa neutralidade e tentar trazer o conteúdo mais claro possível. E eu já assisti aula de professores que eu sei qual é a ideologia dele, e eles deram aulas perfeitas, demonstrando de forma clara várias ideias diferentes no quesito ideologias políticas. Então é perfeitamente possível. Eu queria passar para o próximo slide. Liberdade de cátedra. Pode-se definir liberdade de cátedra como a liberdade de ensinar de um docente no uso de suas atribuições profissionais, ou seja, em suas atividades de ensino, conforme Moraes. A liberdade, Moraes é o autor do texto que eu usei, tá? A liberdade de cátedra é um direito do professor que poderá livremente exteriorizar seus ensinamentos aos alunos sem qualquer ingerência administrativa, ressalvada, porém, a possibilidade da fixação de currículo escolar do órgão competente. Não existe matéria de ideologia partidária ou de gênero no BNCC. Então, ele não precisa entrar nesse assunto. Ele pode dar aula muito bem de todo o conteúdo político, ideológico, social, sem que ele entre nesse mérito. É só obedecer o que já existe. O aluno, de igual modo, tem o direito de... detalhe. Não tem, mas está entrando. Tá? Porque eu acabei de falar do ENAD, do Enem. Não tem, mas está entrando. Já está um pouco difícil manter esse slide aí, porque tem muito material vindo, como eu citei do livro que o professor Braulio Porto mostrou. Então, nós percebemos um crescimento de 2007 para cá, muito grande, de conteúdos políticos partidários dentro do conteúdo de material escolar. O aluno, de igual modo, tem o direito de receber um ensino parcial, coerente e completo, em todas as vertentes e linhas de pensamento. Deste modo, a doutrinação ou direcionamento do aluno para apenas uma posição não oferece a ele a opção de escolha, uma vez que as opiniões dicotômicas não foram apresentadas de maneira igual e ampla. Pode passar a próxima slide. Isso aí foi em Araçatuba. Uma professora, ela pegou os alunos e falou assim: vamos escrever na lousa troca de carícias e práticas sexuais. Essa que era para sair na Veja. Cara, não sei nem se eu posso ler. Na verdade, eu escrevi uns nomes aqui, mas eu acho que eu não posso ler. Eu acho que eu não posso ler. Crianças de
13 a 14 anos. As palavras aqui são palavras de filme pornográfico. Essa foi o pai que nos mandou, que a filha dele mandou. Totalmente, ela estava extremamente constrangida, a menina, extremamente constrangida. Essa foi a que teve mais de 1 milhão de visualizações, quando a Veja ligou, tal, e esse pai falou, cara, não vou expor minha filha. Aí eu ouvi, na verdade, da professora que a gente fez isso, porque a gente é tudo fascista, eleitor do Bolsonaro, por isso que a gente estava denunciando. Ela, na verdade, não foi nem denunciada penalmente, né? Foi só administrativamente. Nós não queremos que ela perca o emprego, nós queremos que ela pare de fazer isso. E sabe qual que foi a desculpa? Que os alunos que pediram. E é engraçado que nós temos ouvido de outras formas, de outros casos também, de forma até recorrente, essa fala, foram os alunos que pediram. Então... Uhum. A matéria, mas sim, a ciência de educação sexual, ela é necessária, ela existe. Agora, o teor do conteúdo, que é facilmente, a forma de abordagem, ela é facilmente, qualquer um pode perceber se aquilo é assunto de uma sala de aula ou não. Gente, um aluno de 13 anos está com os hormônios saindo pelos olhos, pelo cabelo, pela cabeça. Vocês viram o vídeo da professora que ensinou o menino a pôr camisinha com a boca, não usando um pênis de borracha? Você acha que aquele menino vai assistir aula direito de novo? Você acha que aquele menino vai entrar na sala de aula e não vai gerar todas as fantasias no meio da aula com aquela professora? Tem o vídeo aí? Todo mundo já viu o vídeo? Não? Põe o vídeo. Tem pessoas que não viram. Para vocês, e vocês vão fazer com as carinhas casa de vocês, no hotel e etc. Da seguinte forma: tira o arzinho. Peraí. Segura. Tem criança? Tem criança. Então não vou passar. Cara, eu vou resguardar de não passar, porque eu critico tanto isso, e agora que eu sei que tem criança aqui, eu não posso, eu até passo para vocês mais velhos que quiser, mas eu vou me resguardar disso. Perfeito. Então, como eu fiquei suficiente que tem criança, eu não vou passar. Aquele da sala de aula, para vocês terem ideia como ideologia de gênero, onde ela já entrou e já fez morada, já o que acontece. Quem quer me ganhar de Dia das Crianças? Vocês gostam de mim, sim ou não? Sim! Toma! Vocês vão ficar aí pensando sobre essas coisas de menino e de menina, isso não existe, tá? E eu vou lá pra outra sala. Isso é... Pra todo mundo, então. Esse negócio de coisa de menino e de menina é o quê? Preconceito! Viu? Toma, família brasileira. Vambora, gente. Viu? Toma, família brasileira. Viu? Toma, família brasileira. Viu? Toma, família brasileira. Começa de forma sutil. Nós tivemos material que chegou em Araçatuba. Os professores começaram a me mandar. Começa um trabalhinho para que as professoras tenham que romper os conceitos e as barreiras sociais que inibem a expressão do aluno e que ele tem que romper com os preconceitos. E aí a tarefinha é que o menino brinque de boneca, troque fraldinha, e que a menina comece a brincar com o brinquedo de menininha. Ele inicia-se dessa forma. A entrada da ideologia de gênero na educação começa dessa forma. Com tarefinhas, com exercícios que comecem a criar comportamentos que o menino não tem e na menina que ela não tem. Isso é uma intromissão. Não, desculpa, falei a palavra errada. Essa é uma introdução do conteúdo de ideologia de gênero e um total desrespeito aos pais e à sociedade, com o aval do MEC. E me preocupa muito o número de professores que não estão conscientes do que é o projeto de que nós combatemos, porque é necessário que
que os professores, que são a maioria, sérios, pessoas comprometidas com a moralidade, com a sociedade, com os valores, se posicionem. Nós precisamos que esses professores tomem a coragem necessária. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que há conflitos. Eu sei que alguns dos teus colegas não vão gostar do teu posicionamento. Mas é necessário. E muitas vezes a sociedade aqui de Penápolis está pensando que isso não aconteceu. Pode já ter acontecido. E se eu não me engano, se fizer a pesquisa, eu tenho a minha lembrança de uma denúncia vinda de Penápolis. Na página das mães pela escola sem partido. Tem uma lembrança quase que certa de uma denúncia vinda de Penápolis. Então, enquanto vocês estão achando que isso é algo de cidade grande, de capitais, de que isso não ocorre aqui, pode estar correndo já. E, mas por que faremos uma lei preventiva dessa? Porque você sabe como que vai ter desejo de propor uma lei nessa cidade? A hora que um caso bombar, estourar. Aí você vai atrás. Nossa, nós estamos com problema aqui, nós vamos resolver. O ECA pede que as pessoas responsáveis ajam de forma preventiva na proteção dos menores. Eu acho que você já tem esse problema aqui em Penápolis. Eu acho que... Tem? Tem? Uhum. Tem. Então tem. Teve muito em Araçatuba. Muito nessas eleições. Demais. Campanhas pesadas políticas. Ao ponto de xingarem os pais. Eu tive um caso de um menino que falou assim: teu pai é um idiota, teu pastor é um idiota, eu que sei. Uma coisa que assim, o pai liga mordendo para a gente. E acontece depois uma coisa que é muito complicada. Porque o pai ele quer defender o filho, por mais que o filho adolescente não entenda isso. E ele não quer expor. E para nós é muito complicado, porque seria ótimo. Pega uma denúncia dessa no Ministério Público, cara... Acontece. O problema é que o pai, a hora que ele vê a denúncia, isso se tornar público, porque ferve. Araçatuba fala escola sem partido e vai para o jornal. Eu brinquei, falei assim, estava comentando aqui com meus assessores, falei, é um assunto que dá repercussão. O pai olha e fala assim, eu vou expor meu filho? Ele vai ser taxado na escola? Ele pode ser perseguido por esse professor? Esse professor pode perder o emprego e vai lá saber o que pode acontecer. Os colegas desse professor acharem ruim. Estou com um caso lá de uma professora, que um advogado amigo nosso, foi, a pedido da mãe, e agora a professora parou, mas o outro professor está ofendido por ela. Ainda bem que é o último ano do menino, mas assim, a situação está complicada. Isso reflete em notas, isso reflete no entendimento dele, isso reflete no conteúdo da matéria, isso reflete no relacionamento dele da escola. Isso, porque é uma questão religiosa que também tem que ser respeitada, tanto do evangélico católico, do católico evangélico, qualquer outra religião, seja ele do candomblé. Não pode esse assunto ser imposto em sala de aula. Não pode, de nenhum dos lados. Então, olha, eu não sabia desses casos. Eu só dei um toque, você fala, tem problema e está tendo problema e teve problema. Então nós não estamos brincando quando a gente fala de escola sem partido. Nós não estamos brincando da necessidade que vocês que estão aqui, que são lideranças, daqueles que podem estar nos assistindo, de lutar por esse projeto. Porque esse projeto é taxado de lei da mordaça. Vocês viram alguma razão de achar que esse projeto de lei é lei da mordaça? Vocês viram alguma razão de achar que esse projeto de lei tira a liberdade de expressão? Vocês acharam alguma razão para achar que esse projeto de lei tira a liberdade de cátedra da escola? Vocês acharam alguma razão para achar que esse projeto é homofóbico? Vocês acharam alguma razão para achar que esse projeto é religioso? Se há tanta difamação desse projeto, é porque pode ter certeza, esse projeto tem muito a ser atingido. Muitos têm a perder com esse projeto. E esse projeto é extremamente importante para as nossas crianças, para as crianças dessa cidade, para os adolescentes dessa cidade. Eu tenho, graças a Deus, apoio de muitas lideranças, isso é importante em Araçatuba.
todas as lojas maçônicas assinaram uma carta de apoio. A Associação Paulista de Medicina assinou uma carta de apoio. A Associação dos Engenheiros assinou uma carta de apoio. A Associação Comercial assinou uma carta de apoio. A OB está nos apoiando através do seu presidente. As igrejas estão apoiando. A maior manifestação da história da Câmara de Araçatuba lotou o plenário e lotou a praça, 600 pessoas. Antes da sessão, foi um pedido para aprovação do projeto Escola Sem Partido. Vocês vão esperar acontecer o quê para que vocês comecem a militar por esse projeto e estimulem os professores, que eu tenho certeza que nesta cidade a grande maioria dos professores são pessoas honestas, pessoas que têm respeito pelas famílias, que têm respeito pela moralidade, pela tradição, pelo aquilo que vocês acreditam e querem. Eu tenho certeza disso. É uma minoria que tem manchado a imagem da maioria. Bom, no MEC para cima, de algumas secretarias para cima, é difícil falar que é minoria. Mas os professores, eu tenho certeza, porque eu encontro eles, eu converso com eles, eu tenho reunião com professores e vejo neles a angústia. Ah, Lucas, mas esse projeto foi constrangedor para a classe. Eu não tinha opção. Eu não tinha opção. Constrangedor é o que o sindicato e o que o MEC tem feito. Isso é constrangedor. Isso é constrangedor. Vocês aprovaram aqui a lei contra a pornografia infantil. Foi por unanimidade? Foi? Tá. Nós só tivemos uma POSP contra Araçatuba. Eu não consigo entender até agora o porquê. Isso é constrangedor. O movimento LGBT ligado a partidos políticos também foi contra. Mas isso não é a realidade de muitos amigos homossexuais que eu tenho, porque eles apoiam e acreditam no projeto. Porque eles falam claramente que isso não é assunto de criança. Isso nada tem a ver com orientação sexual. Até porque a sexualidade se amadurece para entender. Não é assunto de criança. Por isso que muitos pais... Desculpa, como que é o nome da senhora? Eunice? Leonice. Muitos pais tendo conflitos dentro de casa para os filhos que são doutrinados. Eu tenho um parente que passou por isso. Primeira pergunta, eu falei, cara, de onde que está vindo isso? Ele falou, professor. Eu falei, cara, criando um conflito dentro de casa. E o pai administrando. Sabe por quê? Porque quem ama e quem responde pelos filhos criminal, civilmente, é pai e mãe. Professor que faz isso, esse sim, deixa a classe numa situação constrangedora. Esse sim, desrespeita a sociedade. E eu quero que vocês estimulem, incentivem e apoiem os bons professores, a que sejam parceiros de vocês, porque o assunto é sério e pertinente. E podem apostar, ano que vem vai ser um dos temas mais debatidos na política brasileira. Podem apostar nisso. Eu gostaria muito que Penápolis fizesse parte, que nós tenhamos uma parceria regional, porque nós queremos para os nossos filhos uma educação plural, respeitosa, honrosa, e que nossos filhos possam crescer com o conhecimento necessário para que tomem suas decisões. Agora, quem educa meu filho sou eu. Quem educa meu filho sou eu. Fala outra coisa. Não só na questão da educação escolar. Também nós temos que trabalhar, porque tem muito pai e mãe banana que não educa filho e acha que é responsabilidade da escola. E faz parte de vocês também, essa responsabilidade de vocês também. Porque nós queremos, que tipo de sociedade que nós queremos? Como que vocês querem a sociedade de Penápolis? Muitos jovens se perdem nas drogas, na violência, num acidente, porque na verdade não tiveram a devida educação. Lógico, há fatalidades, mas muitos. Porque faltou ordem, porque faltou limites, porque faltou a presença de pai e mãe. Pai e mãe tem que estar nas reuniões de pais e professores. Pai e mãe tem que estar junto.
Pai e mãe tem que saber o que o filho está aprendendo. Pai e mãe tem que saber, quando ele vê o professor, vê que aquele professor faz parte desse grupo de pessoas boas, pessoas dedicadas, respeitosas. Pai e mãe tem que ser parceiro para entender o que o filho está fazendo. Tem que exigir. Não pode ser banana. E vocês podem começar esse movimento aqui. Eu queria contar muito com vocês para isso. Eu agradeço. Eu não consegui falar sobre tudo do projeto. Eu fui pulando por causa do tempo. Mas eu estou à disposição. Legalmente, se alguém quiser estudar juridicamente o projeto, tem minha monografia que eu posso passar. Tem o parecer do Visgandra, que é muito melhor que a minha monografia. Eu posso tirar dúvidas, quer falar sobre gênero, o que está acontecendo, de onde que vem isso. Nós temos materiais, nós temos psicólogos que têm nos apoiado. Então, assim, dá para apoiá-los. Projetos, o que nós estamos pensando, como nós vamos fazer, o que tem funcionado, o que tem dado certo. Eu estou à disposição. Eu sei que vocês querem abrir para... que agora seria aberto para pergunta, e eu acho que é interessante. Então, eu agradeço a oportunidade. Não sei se eu falei mais do que eu devia, provavelmente sim. Porém, eu quero abrir as perguntas e será um prazer respondê-las. Ah, é para me mostrar. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém, gente, foi tão bom assim que ninguém ficou com dúvida. Posso levar o microfone? Deixa eu levar o microfone para o senhor, porque acho que fica melhor. Bom, primeiro eu queria cumprimentá-lo pela sua disposição de vir em Penápolis, mas principalmente pelo assunto de altíssimo interesse público que você está levando à frente com tanta competência. E estava pensando com meus botões, você vai ser um líder regional. Vai ser um líder regional. Mais para frente, vai ser. Tanto desse contexto, eu gostaria de que você expandisse cada vez mais. Eu sei que você está muito ocupado, mas esse projeto tem que ser muito debatido. E a hora que ele for debatido, e já está sendo debatido até na Câmara Federal, vai encontrar muita resistência. Eu estava lendo hoje, na Folha de São Paulo, Antônio Carlos Magalhães Neto, presidente do DEM, sendo totalmente contrário, porque ele acha que tem mordaça, ele acha que está dirigido, por tudo isso aí. Então, essa dificuldade que está tendo aqui na região, não, especificamente em Araçatuba, nós temos que transportar isso aí para a sociedade brasileira. E eu acho, até onde essas ideias suas estão sendo plantadas em níveis um pouco mais abrangentes e com que resultado? É o que eu desafio vocês a fazerem. Eu busco sempre, eu acredito que nós temos influenciadores, líderes na nossa sociedade. Pessoas que exercem influência, formadores de opinião. Então, para começar, eu tive que primeiro conquistar essas pessoas. Então, eu posso citar o Walter Aguiar, de Araçatuba. Uma tremenda pessoa. Um líder da UECAR, União das Entidades de Classe. 30 entidades de classe envolvidas. Presidente da Associação das Lojas Maçônicas, foi uma das primeiras pessoas. Presidente da OAB. Então, as lideranças, quando começam a se posicionar, a sociedade, de certa forma, tem nelas uma visão de pessoas íntegras, pessoas comprometidas. Então, é necessário que vocês se unam. Ah, mas então se eu não sou, não posso participar? De forma alguma. Pelo contrário, nós somos de muitas pessoas. Cada um tem o seu poder de influência. Então é necessário primeiro que vocês leiam o projeto de lei de novo. Eu li com vocês aqui, mas vocês deveriam ler de novo. Necessário que vocês vejam alguns debates. Necessário que vocês tirem dúvidas. E que vocês se organizem para que as lideranças de Penápolis conheçam o projeto e haja um movimento social. Se interem dos problemas. Vocês já tiveram aqui já uma fonte. Se interem, se vocês fizerem um trabalho conjunto, junta 3 amigas.
Vamos pesquisar o que aconteceu em uma semana? Vocês vão ter casos assim, à vontade, para entender a demanda. Se não vão ter autorização, provavelmente dos pais, porque é aquela questão deles de resguardar a imagem do filho, mas vão ter os casos. E vão se conversando sobre isso. Vocês precisam agir em sociedade. Escola Sem Partido andou em Araçatuba por causa disso, porque a hora que os vereadores chegaram e estava lotado o plenário, praça com telão lá fora, lotada, e o ouvido do diretor da Câmara que falou, olha, faz 30 anos que eu trabalho aqui, eu nunca vi isso. Cara, isso mexeu com a política de Araçatuba. Muito. Muito. O projeto de lei não tinha chance nenhuma de passar, se não fosse isso. Só que tinha, cara, gente de tudo quanto é tipo. Tinha delegado federal, tinha pedreiro, tinha dona de casa, tinha jovem, tinha idoso, todo mundo junto, pedindo aprovação da lei. O maior movimento popular da história da Câmara Municipal de Araçatuba. Não, eu retirei da votação, boa pergunta, porque como é um dos temas que vai ser tratado no MEC ano que vem, eu entendi que nós poderíamos ter uma lei desatualizada de imediato, porque o debate vai ser muito amplo no ano que vem. Então, você propor uma lei municipal, sendo que a federal pode ser ampliada, você teria uma lei já sancionada, porém já desatualizada. E como eu sei que o debate vai se dar de forma constante no ano que vem, nós teríamos esvaziado a pauta. Porque minha ideia não era ganhar só. Ganhar é uma consequência. Eu quero discutir o assunto. Eu vim aqui falar para vocês, e talvez vocês vão sair daqui impressionados. É isso que eu preciso. Que vocês saiam incomodados. Que vocês saiam daqui preocupados, entendendo a seriedade do assunto. Então, por isso que eu tirei. Porque eu senti que ainda não havia se debatido o suficiente. E que ano que vem será um ano muito mais oportuno para isso. Minha intenção é fazer um movimento regional. Então, eu gostaria de que Penápolis fizesse parte desse movimento regional. Alguém tem mais alguma dúvida? Posso levar o microfone para você? Uhum. Sim, na verdade, essa até vou repetir aqui, talvez, de levar esse debate para dentro das faculdades. Eu estou querendo preparar um grupo para fazer isso, que a gente tem que qualificar para o debate também, porque a maioria das pessoas elas não estão acostumadas a pegar no microfone e debater publicamente. Vou falar um negócio para você, depois que eu virei vereador. Olha, você debater um negócio ao vivo, com um monte de gente assistindo, é diferente. Mas eu estou, só para deixar informado, eu estou com, por exemplo, até eu falei com um juiz federal que é favorável ao projeto. E a ideia nossa é criar um grupo que esteja apto para debater. Porque entra-se muito no debate dos direitos humanos. E direitos humanos é um assunto que nós temos que debater muito, porque o conceito da ONU de direitos humanos é totalmente diferente do nosso. A gente tem a ideia de que a ONU é uma instituição imaculada. Ela está longe disso. Ela está longe. Então, quando a gente fala em direitos humanos internacionais, nós vamos entrar muito em conflito com nossos valores morais. Então, é necessário que esse debate seja técnico, que ele tenha qualidade, que ele tenha... Então, eu estou também numa fase agora de criar grupos, preparar, as pessoas estarem lendo o conteúdo para que o debate seja o maior qualitativo possível. E a minha ideia é pedir para as faculdades. Eu fui num evento de direitos humanos numa faculdade aqui, eu saí de lá lamentando, porque eu fiquei ofendido. Eu fiquei ofendido porque eu amo muito e honro muito a minha vida religiosa. O Estado é laico, mas eu não. Eu respeito o Estado laico. Mas os telões na frente do evento tinha uma pessoa com uma Bíblia matando as pessoas. A Bíblia era toda sanguentada. A pessoa caindo e ela matava com a Bíblia. E a Bíblia virava uma arma. Então eu fiquei olhando assim aquilo, eu falei, eu estou no evento certo, cara, não é possível.
porque eu me senti a figura do opressor, porque eu realmente tenho orgulho e amo minha vida como cristão, e eu sei que nada daquilo é verdade. Uhum. Você sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma guerra ideológica. E talvez a gente não percebeu disso. Ela vai se acentuar. E é necessário que a nossa tradição seja respeitada, é necessário que nós a valorizemos. Uma coisa que mudou no Brasil, que eu gosto muito. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou conservador. Tenho orgulho de falar que eu sou conservador. E antigamente, era até estranho falar isso. Pegava até mal. Então, e não só tenho orgulho, como eu vou lutar para que a minha tradição, aquilo que eu acredito, os meus valores sejam respeitados. Até porque quando se trata do meu filho, quem responde por ele, quem ama ele, quem chora por ele sou eu e minha esposa. E se eu não fizer nada, eu vou ficar me lamentando depois. Nós não podemos desistir, porque os nossos valores são virtuosos. E nós aprendemos, nessa revolução cultural que o Brasil passou, que isso é feio, que nós somos reacionários, e que isso não tem valor. Que ensinar um filho... Eu tenho uma coisa com meu filho, e eu já fui até censurado por outras pessoas por causa disso, mas olha por que eu já fui censurado. Porque eu falo para o meu filho assim, cara, ele tem 4 aninhos, ele chama Gianluca, eu falo, filho, se você fizer isso, eu vou te dar uma chinelada. E se ele fizer, eu tenho que dar. Porque ele tem que saber que o pai dele não mente. Que se o pai dele falou uma coisa, ele vai cumprir. E com muita dor, ele já tomou uma chinelada. Que não vai fazer falta nenhuma. Pelo contrário, vai gerar muita virtude. Eu não conheço nenhum homem, nenhuma mulher, que foi educado com rigor e com amor, que se tornou uma pessoa ruim. Como eu também não conheço nenhum jovem que começou a trabalhar de forma honrosa e que virou um vagabundo. Então, os nossos valores merecem que nós lutemos por eles e que nós nos organizemos como sociedade para lutar por eles. Então, eu acho que eu vim aqui hoje, na verdade, contar um projeto de lei para vocês e desafiá-los. Porque eu espero muito vocês saiam daqui incomodados. Mais alguma pergunta? Tá. Nós aceitamos a sugestão ali, Lucas, para nós sairmos daqui com uma comissão para que nós possamos manter esse contato com o Lucas, nos fortalecer, para quando nós trouxermos esse projeto para a Câmara, ela tenha o apoio das demais, das pessoas que estão aqui e das suas representações. O que vocês acham? O que você acha, Lucas? Eu dou a dica seguinte. O comprometimento ele funciona de uma forma positiva como? Você tem que ter um grupo que lidere isso. Esse grupo não pode ter muitas pessoas. O grupo que lidera. Senão vira bagunça. Você não consegue fazer uma reunião. Só que você tem que ter as pessoas que te comprometem a te apoiar. Tá? O grupo de apoio tem que ser grande. O grupo organizador não pode ser grande. Grupo de Facebook, toma um cuidado enorme, senão vira uma bagunça. Eu não gosto de grupo de Facebook, porque vira uma bagunça. Liga. Demora. Funciona. Nós temos que ser eficientes. Então, o que eu proponho que vocês façam? Criem um grupo de 3 pessoas, não muito grande, e criem os apoiadores, pessoas que se comprometem a estar junto. Essa pessoa vai receber informação,
pode sentar para tomar um café, pode fazer uma reunião com esse grupo maior, mas as demandas corriqueiras do dia a dia, do projeto, tem que ser um grupo, na minha opinião, de 3 pessoas. Porque senão ele se perde. E dentro das 3 pessoas, é bom que tenha um cabeça. Ah, mas eu não concordo, mas se não tiver um líder e que esse líder não seja responsável com ordem, não há progresso. Então, sugestão que eu dou, funciona. Uso o gabinete. Meu gabinete é usado por vários grupos. Por quê? Porque eu tenho uma equipe. E minha equipe está para isso. Estou tratando de assuntos relevantes da sociedade, com minha responsabilidade de legislador. Legislador tem 4 funções. A gente só conhece normalmente a da legislar, né? Mas fiscalizar é a mais importante. Isso é fiscalização. Assessoramento é fundamental. Bom, outro é julgamento, aí vocês terem que caçar o prefeito, não é o caso. Mas essas 2 funções são de extrema importância. E o gabinete do vereador pode ser usado por isso. Para quê? Para fazer as ligações, para reunir. Vocês estão tratando de um projeto de lei que importa a educação de Penápolis, a sociedade de Penápolis. Receber denúncia, fazer as denúncias. Ah, não, temos um modelo. Poxa, o que a gente faz? A gente informa o que fazer. Nós temos as mães pela Escola Simpartineira Araçatuba, que tem uma vasta experiência. Elas são demais, elas conseguiram... Pode criar mães Penápolis. É legal, fica em contato com elas. Cara, elas já pararam peça de teatro lá no Mato Grosso do Sul. Elas são feras de Araçatuba. Já denunciaram escola no Rio de Janeiro, já deu Ministério Público. Elas estão acostumadas a mexer com isso. E são mães profissionais, donas de casa, que entenderam a importância desse projeto e a luta pelos seus filhos. Então, seria importante que vocês tivessem. Pode fazer. É assim. Sim. Infelizmente, é uma mudança de comportamento que nós temos que ter pelo aquilo que nós queremos de Brasil. Eu não sei se é a questão da gente ter um Estado tão grande que nos faz entender que o Estado é provedor de tudo, inclusive de problemas sociais. Pode ser. Como eu disse, eu formei nos Estados Unidos. A participação popular lá é muito grande. O americano não é tão inteligente. Ah, americano todo inteligente. É nada. Ele tem uma... Eu saí da faculdade, deixa eu contar um... Desculpa, como é o nome do senhor? Romero. Senhor Romero, quando eu me formei, eu voltei para cá, mas nunca pensei em ser político. Tá? Isso é uma coisa assim... Eu decidi ser político em março e fui eleito em outubro. Um milagre também. Mas eu saí da faculdade lá e eu pensei, as pessoas, mas por que é um país de primeiro mundo? Cara, eu respondia isso sem a menor consciência assim, científica do que eu respondia. Eu falava por causa da política. A política funciona. O povo não é isso. O cara, se quiser ser ignorante, ele até vive bem, porque o mercado liberal permite isso para ele. E muitos são ignorantes. Mas os caras são organizados, são participativos. Vai ter um evento como esse? Está lotado. Você já viu o futebol na escola? Futebol na escola. Vai ter um jogo à noite, da turma da sala D. Está lotado o estádio, cara. Eu ia lá e falava, não é possível, cara. Eu ia aqueles jogos de basquete das escolas lá, fundamental, cheio, cara. O cara torcendo. Que participação social aquela. Então, o que eu entendo, eu acho que é uma mudança de comportamento que vocês têm que começar. Que esse sentimento que o senhor está tendo, sentimento de revolta, sentimento de desconforto, seja o combustível, o motor para essa mudança, para que vocês daqui já saiam já com essa preocupação e se organizem para isso. Vocês têm condições, vocês têm gente aqui capacitada para fazer isso. Não pense você que eu tive apoio de todo mundo no início. Corre atrás, liga, toma café. Tal. Eu tenho uma padaria lá em Araçatuba que é meu escritório, impressionante. Meu celular já liga no Wi-Fi de cara lá, o cara já traz meu café, porque eu vou muito lá. Por que eu vou muito lá? Porque eu trago as pessoas para conversar comigo. Eu preciso conversar, eu preciso trazer. Sábado eu estava com o pessoal da Fiesp, falando disso com eles.
falando disso, falando de como que a gente vai fazer, o que nós vamos fazer. E as pessoas hoje estão sedentas por participar de projetos. Vocês só precisam se organizar. As pessoas querem ter participação cidadã, elas querem participar, elas querem pôr a mão na massa. O empresário, que é tão criticado aí pelos partidos de esquerda, o cara quer gerar emprego, ele quer ver a coisa funcionar, ele quer ver a cidade dele bonita. O que precisa? Pessoas honestas, coerentes, com vida ilibada, se posicionando e encarando o problema. Falei para a Esther aqui agora, antes da palestra. Falei, política honesta e eficiente não dá dinheiro. Dá inimigo, problema e dor de cabeça. Mas vale a pena. Também, olha, eu falo para você na questão lá de Araçatuba. Nós tivemos um evento muito bom da família com a Igreja Católica e a Igreja Evangélica junto. E no evento da Câmara, que eu falei, muitos membros de igreja foram por causa das igrejas. As igrejas se posicionaram. Só que para se posicionar, eu tive que fazer uma reunião com pastores, tive reunião com padre, mostrei. Falei, o problema é esse. Os caras compraram a briga, mas não tinham noção nenhuma. Então foi também um cafezinho, não na padaria, mas fui lá numa reunião com eles, convidei. É duro juntar. Juntava, liga, traz, não é simples. Pôs tudo numa sala, até projetor, explica, leva as mães. Os caras falam, cara, que é isso? Que é isso? Não é possível. Eu falei, e aí? Nós vamos te ajudar. E aí nós conseguimos reunir. E o mais legal ainda foi que nós juntamos esse número, foi o maior número da história, e os pastores ficaram revoltados que acharam pouco. Mas eles não estavam se aguentando de nervoso, porque é pouco, falou, não é possível. Não veio as pessoas que nós queríamos. Você sabe o que aconteceu? Que gerou um impacto violento na sociedade. Violento. Um impacto muito positivo. Muito positivo. Então é uma questão de vocês se organizarem. E vocês têm condições de fazer isso. Vocês têm uma vereadora, que tem um gabinete, têm autoridade política, vocês têm liderança social, vocês têm informação. É uma questão só de se organizar. Na verdade, nós passamos tudo isso porque aconteceu. É isso, é verdade. Mas, na verdade, o Brasil está se entendendo agora politicamente. Tá? O Brasil está se entendendo agora politicamente. Vou dar um exemplo besta. Mas, assim, a gente achava que o PSDB era um partido de direita. Tamanha falta de conhecimento que nós temos de política. Estou falando politicamente. Outra, conservadorismo. O que é conservadorismo? As pessoas falam tão mal do conservadorismo, ninguém sabe o que é conservadorismo. Conservadorismo não é reacionário. Conservadorismo é alguém que valoriza as tradições, entendendo que são necessárias reformas. Mas ele tem valor nas tradições, aquilo que nós aprendemos por gerações, aquilo que nós temos por tradição social, religiosa, familiar, tem valor. Raízes culturais têm valor. Só que nós temos a necessidade de reformas, não de revolução. O conservador é esse que fala, cara, isso vale a pena. Isso tem valor. Isso tem que ser, a minha região tem que ser valorizada pelo aquilo que ela é, pelo aquilo que ela tem, pela amizade que eu tenho com as pessoas, pelo valor que tem o relacionamento entre famílias, entre amigos, na nossa crença religiosa. Isso tem valor. É necessário reformas? É necessário reformas. A gente acaba sendo reacionário. Eu tive o prazer de almoçar com o Dom Felipe Orleans de Bragança, bisneto, se não me engano, bisneto da Princesa Isabel, hoje deputado. E ele está falando sobre isso. Ele falou, nós somos reacionários. E isso é o nosso erro. Nós só reagimos. Nós não agimos. Nós agimos quando algo acontece. E eu falo com tranquilidade. Se eu não viesse aqui hoje, só o dia que tivesse um pepino, que tivesse uma bomba aqui, de um assunto desse numa escola, que tivesse alguma confusão, tivesse alguma agressão física, ou qualquer coisa. Em Araçatuba, uma professora me mandou uma mensagem de que o menininho entrou no banheiro das menininhas, foi falar com a diretora falou que hoje é normal. Nós falamos de sexo com criança, cara. O que vai esperar? Aconteceu o quê? Tem um incidente, aí, nossa, a gente movimenta, não pode. Cara, vocês já estão sendo informados. E digo algo com tranquilidade, mas de responsabilidade para vocês. Não dá mais para alegar a ignorância.
Vi. Tenho visto. É. Ou de menina. Tanto é que eu tenho a diretora que fez o vídeo nos apoiando, ela fala sobre isso. Eu não pus esse vídeo ainda na internet. Esse vídeo está guardado. Mais por uma estratégia minha. Mas ela teve uma situação com a professora que ela fez a lição com as crianças, dividindo o nome dos alunos da sala por ordem alfabética e gênero, masculino e feminino. E ela fez a tarefinha e mandou para a sala. Uma pessoa da família de uma criança foi lá e acabou com ela. Que ela é preconceituosa, que ela está gerando um preconceito social. Tal. Ela ficou apavorada, ela não sabia o que fazer. Olha a necessidade da lei até para dar a ela, uma pessoa séria, a tranquilidade, a legalidade do que ela está fazendo. Porque ela ficou apavorada. Essa diretora conversou com a gente, tal, aí ela foi entender toda a estrutura jurídica e toda, não é a estrutura jurídica, mas toda a legalidade que há para defendê-la nessa situação. E qual é a percepção da sociedade. Eu contei essa história outro dia na Câmara, olha como é sério isso. E eu falei, olha, vocês estão brincando, o pessoal do sindicato, vocês estão brincando, e daqui a pouco vai dar um problema. Aí tem um cara que estava sentado lá, enorme assim, grandão. O cara levantou, e eu contei essa história no banheiro. Eu falei assim, se acontecer isso com minha filha, dá uma porrada na cara. Eu falei, tá vendo? Vai que é a sala da filha dele. Eu não concordo com o que ele fala. Eu não concordo com a atitude dele. Mas a atitude dele eu não controlo. E isso é pôr em risco a própria integridade física dos professores, que a maioria, nós já comprovamos, não sabe o que está acontecendo. Está alheio ao projeto. E está, de certa forma, acuado, sem saber o que está acontecendo. E é um projeto político partidário, eu afirmo categoricamente. Contei para a Esther, vou contar para vocês aqui. As duas votações mais pesadas que nós tivemos sobre a ilegalidade do projeto e tal, eu percebi um rapaz sentado no grupo que me apoiava. E de longe eu percebi que ele era homossexual. E eu falei, cara, normalmente o movimento LGBT está me xingando do outro lado. Aí eu fui falar com ele, ele falou assim, cara, eu participei da formação do movimento. Essa história de ideologia de gênero não é assunto de criança. Isso é político partidário, isso é movimento político partidário. Isso nada tem a ver com a classe. Não, mas a mídia falou que o livro era falso. A mídia se prestou a isso, como ela tem se prestado a fazer isso. Agora, graças a Deus, hoje nós não estamos tão limitados à informação. Então nós temos que anunciar sim o que está acontecendo. Nós temos que nos posicionar. E eu realmente reitero, você já não sai daqui mais inocente sobre esse assunto. Alguma pergunta mais? Gente, agradeço, obrigado, se eu falei demais. Eu estou à disposição e eu espero voltar a ter contato com vocês logo. Tá bom? Muito obrigado. E aí, vamos sair já um grupo daqui montado? Olha, isso é muito importante. Eu creio que foi o primeiro pontapé nessas nossas ações que iremos fazer. E em julho, nós pretendemos trazer a doutora Damares, que é assessora do Magno Malta. Ela esteve em Birigui. E lá em Birigui, quem não acreditar no que eu vou falar, pode consultar o YouTube, está lá. Doutora Damares. Ela disse que um padre fez uma denúncia lá no Senado para ela, dizendo o seguinte, que ele foi dar aula de religião numa escola e a diretora já avisou, não me fale contra a sexualidade. Não me fale nada. Chegou lá, estava dando aula, o menininho falou assim, 12 anos, padre, eu não sei se eu sou homem, se eu sou menina. Aí ele falou assim, pergunta para a diretora, então. Aí ele foi na diretora. Voltou, o padre perguntou. O que a diretora respondeu? Para você experimentar o que você gostar, você fica. Procura o YouTube, doutora Damares. Eu saí da palestra dela, gente, passando mal. Cheguei aqui na tribuna, fiquei uma onça. Porque realmente dói o coração de ver o que está acontecendo com os nossos alunos. E os pais não estão na escola para ver. Pai precisa assistir a aula, sim. Para ver o que a professora está falando.
Precisa. Ué, se ela está fazendo dentro da normalidade, dando aula normal, qual é o medo? Qual é o receio? Nas minhas aulas de Proerge, o aluno que trazia o pai para assistir a aula, ficava com o meu ursinho, ficava com o meu colete. Eu fazia questão dos pais estar na minha aula. Então, é isso que nós queremos. A família dentro da escola, a escola dentro da família. Bom, eu acho que foi de grande valia, e quem quiser fazer parte, nos procure no gabinete, vamos juntar aí as forças, um de cada setor, para que nós possamos não deixar acontecer o pior. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que estão aqui conosco, e realmente eu acredito que isso é de Deus. Eu tenho pedido muito a Deus para não ser inútil aqui nesse lugar onde Ele me colocou. Eu quero fazer algo pela minha cidade, pela cidade tão linda que é Penápolis, e Deus tem colocado essas pessoas, o Tauan, que chegou agora na nossa vida aqui, e cada um de vocês. Eu agradeço muito. Pois não. Uhum. Que bom. Todos nós. Culturais. Obrigada. Nos procure, então. Vamos unir forças. E muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigada.